21h30, o horário que o Brasil inteiro conhece e o Nordeste aprendeu a odiar. Em Salvador, choveu tensão, revolta e desconfiança. O Bavi parecia apenas mais um clássico, mas o que começou como um jogo virou uma discussão nacional sobre bastidores, poder e manipulação. O relógio marcava 21h30 e, mais uma vez, o Nordeste foi jogado para o fim da fila. A pergunta que ecoa nas arquibancadas é simples, mas perigosa. Por que só os clubes do Nordeste jogam nesse horário amaldiçoado, enquanto os gigantes do Sudeste ganham o privilégio de horários nobres? Coincidência, estratégia ou punição velada? Nos corredores da CBF, ninguém fala abertamente, mas nos bastidores, os rumores fervem. Fontes próximas ao Barradão afirmam que o Vitória chegou a solicitar oficialmente a mudança do horário. O argumento era simples: segurança pública. Jogar às 21h30, em uma cidade que enfrenta problemas de transporte e violência noturna, colocava torcedores em risco. O pedido, no entanto, foi analisado com cautela, expressão usada pelo comunicado da CBF e, segundo um dirigente ouvido fora dos microfones, arquivado sem resposta por mais de 24 horas. Enquanto isso, um diretor de um clube do Sudeste teve seu pedido de alteração aprovado em menos de 2 horas. Coincidência? Em programas esportivos locais, comentaristas não pouparam críticas. Quando é o Flamengo pedindo, vira prioridade nacional. Quando é o Vitória, precisa de reunião. O sentimento que ficou foi o de hierarquia invisível, uma ordem silenciosa que coloca o Nordeste como coadjuvante no próprio espetáculo do futebol brasileiro. Surgiram nas redes comentários apontando que o pedido do Vitória teria sido barrado não pela CBF, mas pela própria emissora detentora dos direitos de transmissão. Segundo uma publicação que viralizou no Twitter, um jornalista esportivo de São Paulo afirmou que a emissora precisava do jogo às 21h30 para medir a audiência da nova grade noturna. Essa frase, aparentemente solta, ganhou corpo em fóruns e grupos de torcedores. O clássico teria sido transformado em um experimento de Ibope. Dentro de grupos de conselheiros do Barradão, o rumor é ainda mais explosivo. O clássico Bavi teria sido incluído em um pacote de testes da Globo para medir o comportamento do público nordestino no horário. Um conselheiro, em áudio vazado no WhatsApp, desabafou: "Estão usando o Nordeste como laboratório." A ideia de que o horário seria um teste de audiência e não uma decisão esportiva incendiou os bastidores. Afinal, desde quando o torcedor é tratado como cobaia? Em sites de futebol, repercutiu a informação de que o documento com o pedido do Vitória foi analisado em conjunto por um grupo da CBF e representantes da emissora. A suspeita é de que a decisão de manter o jogo às 21h30 foi uma escolha política e não técnica. Um trecho de uma conversa que circula em fóruns de torcedores reforça a teoria. Eles precisavam de um clássico regional no horário para não mexer no eixo Rio-São Paulo. Traduzindo, manter o Nordeste no horário de menor retorno comercial serviria para preservar os clubes de vitrine no centro do país. Em um programa de rádio baiano, um ex-dirigente chegou a dizer que isso não é descuido, é estratégia. No mesmo dia, prints começaram a circular, mostrando uma suposta reunião entre representantes da CBF e executivos de televisão. Nenhum dos lados confirmou, mas a coincidência de horários e decisões levantou suspeitas de que o poder midiático estaria interferindo diretamente nas tabelas. Enquanto isso, nas arquibancadas, o torcedor sente o golpe. Não é só o horário, é a sensação de ser tratado como figurante em um espetáculo decidido por quem nunca pisou num estádio do Nordeste. Nos bares de Salvador, a conversa é sempre a mesma. Por que com a gente é sempre assim? Em meio à indignação, uma frase repetida entre torcedores ecoa nas redes: "Se fosse no Maracanã, o jogo já teria mudado." E é exatamente esse o ponto que começa a transformar o episódio em algo muito maior.
que uma simples marcação de horário. O que parece um detalhe de logística virou símbolo de um sistema onde a televisão escolhe quem brilha e quem sofre. O horário das 21h30 virou o relógio da desconfiança. E no silêncio entre a bola rolando e a audiência subindo, uma dúvida persiste. Será que o futebol brasileiro ainda é decidido dentro de campo ou nas salas climatizadas dos escritórios de quem controla o horário nobre? Nos bastidores do Barradão, o sentimento é de traição. Fontes internas relatam que o horário das 21h30 não é apenas uma questão de logística, mas uma arma silenciosa para enfraquecer a presença da torcida rubro-negra. Em áudios que circularam em grupos de WhatsApp de torcedores, um conselheiro afirma que a escolha do horário teria sido estratégica para esvaziar o estádio. A lógica seria simples e cruel. Quanto menos gente nas arquibancadas, mais a transmissão televisiva ganha destaque, sem o barulho e a pressão da torcida local. Um repórter baiano comentou em um programa de rádio: estão transformando o futebol em um show de estúdio, sem alma, sem povo. A fala repercutiu e acendeu a revolta. Muitos enxergaram a decisão como um ataque direto à cultura popular do futebol nordestino, aquela que vive de arquibancada, bandeira e suor. Em grupos de torcedores do Bahia, a teoria ganhou outro contorno. O clube tricolor seria, indiretamente, beneficiado pela decisão. Com o Barradão esvaziado, a pressão sobre o elenco do Bahia diminuiria. Um comentarista em um canal do YouTube chegou a dizer que o silêncio do Bahia sobre o tema é o que mais chama a atenção. De fato, enquanto o Vitória reclamava publicamente, o Bahia manteve postura neutra, o que levantou ainda mais suspeitas. Nos comentários, um torcedor escreveu: "Quem cala, consente, e quem se beneficia, raramente reclama." O ponto mais tenso veio quando uma postagem viralizou, mostrando dados de público e audiência dos últimos clássicos. O levantamento mostrava que, sempre que o jogo é às 21h30, a média de público no Barradão cai 40%, enquanto a audiência na TV sobe 30%. Coincidência ou padrão? A internet não perdoou. A cada nova thread no Twitter, mais torcedores conectavam os pontos. O horário maldito parecia ter um propósito claro: esvaziar o estádio para encher a tela. Em outro programa, um ex-diretor da CBF soltou uma frase que viralizou: "O futebol brasileiro é feito para os grandes centros, o resto que se vire." A reação foi imediata. Torcedores invadiram as redes sociais da entidade cobrando explicações. Nenhuma resposta oficial veio, apenas silêncio. E o silêncio, em um país acostumado com manipulação e bastidores obscuros, diz muito. Enquanto isso, páginas de torcedores começaram a mapear padrões: número de jogos noturnos por região, audiências por horário, deslocamentos das delegações. Os números assustam. Clubes nordestinos têm, em média, 60% mais jogos às 21h30 do que os clubes do Sudeste. E mais, esses jogos costumam ter intervalos menores entre as rodadas, o que compromete o desempenho físico dos elencos. Uma coincidência que começa a parecer muito bem planejada. Nas arquibancadas e nas redes, o sentimento se mistura entre revolta e resignação. A torcida do Vitória, que há anos carrega o peso de lutar contra o sistema, sente que a luta agora é contra algo maior. Uma engrenagem invisível que decide quando e como o Nordeste pode aparecer. O futebol, que deveria unir o país, parece ter virado um espelho da desigualdade. E a pergunta que não cala: até quando o torcedor vai aceitar assistir o próprio time sendo usado como teste? Até quando o Nordeste vai ser o campo de ensaio das decisões tomadas nos corredores do Sudeste? Nos comentários, os torcedores começaram a reagir com ironia e raiva. Futebol brasileiro ou novela com roteiro pronto? Enquanto o Nordeste joga no escuro, o eixo joga sob holofotes. E assim, a teoria se espalha.
de mesa de bar a transmissões online, de podcasts a rádios locais. O caso do Bavi virou símbolo de algo muito maior. Um espelho do que o futebol brasileiro se tornou. Um espetáculo controlado onde o torcedor é o último a ser ouvido. A cada rodada noturna, a cada estádio esvaziado, a cada decisão sem explicação, a desconfiança cresce. Não é mais sobre o Vitória, não é mais sobre o Bahia, é sobre um sistema que parece tratar o Nordeste como figurante em uma história escrita longe dali. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o horário das 21h é apenas coincidência? Ou existe algo maior por trás disso? Deixe seu comentário, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para que mais gente entenda o que realmente está acontecendo nos bastidores do futebol brasileiro. Porque às vezes o jogo mais importante não é o que acontece no campo, é o que se decide fora dele.